Graça e paz. Deus tem levantado, através das gerações, homens e mulheres de tamanha grandeza que nós não temos nenhuma dúvida que eles receberam da parte de Deus uma unção. Esses homens marcaram o seu tempo por grandes conquistas que os tornaram tão especiais. Eu escolhi dentre estes homens um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, para que estivéssemos meditando um pouquinho a respeito da vida desse homem. O que fez esse homem tão especial, a ponto da Bíblia chamar ele de um homem segundo o coração de Deus? O texto que nós vamos estar meditando se encontra lá em 1 Samuel 13. A Bíblia nos diz assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. A palavra de Deus nos diz também que o Senhor está à procura. E quando a gente lê assim que o Senhor está à procura, são esses os que o Pai procura, a gente fica pensando: Deus, o Senhor é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor procura alguma coisa nessa terra. E a palavra de Deus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio de todo o meu coração para que sejamos uma pessoa que agrade o coração do Pai, uma pessoa que adore o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos ser uma pessoa comprometida com a vontade de Deus. Nós precisamos ser uma pessoa que tenha clareza de propósito na vida. Para andarmos por esse mundo, marcarmos o nosso tempo, nós precisamos ter clareza dos nossos propósitos, do nosso chamado. E eu escolhi Davi dentre tantas pessoas especiais nesse mundo, porque Davi, ele foi chamado desse homem segundo o coração de Deus. Ele foi levantado, ele foi escolhido, sendo ele um homem improvável. O rei Saul, ele resolve andar pelos seus próprios caminhos, ele desobedece ao Senhor e o Senhor transfere o trono dele para Davi. Um homem que o Senhor procurou, um homem que lhe agradasse. E o Senhor, ele traz uma revelação ali para o profeta Samuel, para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé e ungir ali um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. O profeta Samuel, ele chega ali na casa de Jessé, e aí quando eles estão ali à mesa, o profeta olha ali para Eliabe, aquele homem formoso, e ele fala: esse com certeza será o próximo rei de Israel. E Deus fala: não, Samuel, não é esse. Não é esse, pois o Senhor não vê como o homem vê. E aí, Deus está ali com o profeta Samuel e Jessé vai fazendo passar um por um dos filhos dele ali na presença do profeta. E o profeta fala: não, mas você não tem mais nenhum filho? Tem um mais moço que está lá no campo cuidando das ovelhas. Então manda chamar ele, nós só vamos comer quando ele se assentar à mesa. E aí quando Davi vai ter ali na mesa, o profeta tem a revelação do Senhor ali e unge Davi. E esse Davi foi ungido mediante a escolha do próprio Deus. Davi foi escolhido por Deus. Davi estava lá, atrás das ovelhinhas. Mas Deus viu Davi, Deus enxergou Davi. E Deus, ele enxerga os verdadeiros adoradores. Quando ninguém vê, quando até mesmo o teu pai te esquece, o Senhor não te esquece, o Senhor te vê. Porque os olhos dele está procurando esses verdadeiros adoradores. Uma mulher simples de um povoado de Nazaré, onde não se tinha nada de bom ali naquele povoado. Deus encontra ali naquele povoado uma verdadeira adoradora, que adorava o Senhor em espírito e em verdade. Ninguém viu aquela mulher, mas o Senhor viu e o Senhor a escolheu. O nosso Deus, ele passa com os olhos dele sobre a terra e ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você é um adorador, se você é uma pessoa comprometida com as coisas do reino, os olhos do Senhor vai repousar sobre você e o Senhor vai te levantar para fazer a diferença nesse tempo. E ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa ser uma pessoa perfeita. Se nós formos olhar para a vida de Davi, Davi era um homem cheio de defeito. Davi, ele tinha ali uma natureza, pecaminosa, assim como todos nós. Mas Davi, ele possuía algumas características que revelam a nós por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecou, ele cometeu um pecado grande,
né? Ele cometeu vários pecados, mas tem um pecado que marcou a vida de Davi, que foi o pecado de ter matado, de ter ali deitado com Betseba e depois mandado matar, né, o marido dela, o Urias, que era um dos guerreiros, um dos valentes de Davi, que estava ali disposto a dar vida por Davi, que tinha lealdade para com Davi. Davi comete esse adultério, comete esse assassinato, e ele era um homem que tinha defeitos. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era autêntico naquilo que ele fazia. Ele era rápido em se arrepender, né? Davi, ele é o autor do Salmo 51 e ele vai escrever: Senhor, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não tinha problema em confessar o pecado. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi, ele não fica remoendo o seu erro, mas Davi é um homem que confessa ali o seu erro, né? A preocupação de Davi não era com o poder, com a sua riqueza, com a sua fama, mas a preocupação de Davi era com a comunhão de Deus. Senhor, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Davi era comprometido com a glória, com a proclamação da vontade de Deus. Davi vai escrever: então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de mérito próprio, mas da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. A maior preocupação do coração de Davi era fazer a vontade de Deus. Ainda que tivesse um preço, ainda que tivesse um custo, Davi queria a vontade de Deus sobre a vida dele. E foi assim também na vida de Maria. Quando o anjo vem trazer ali para Maria o recado de Deus, que ela tinha sido escolhida entre tantas mulheres para gerar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo. Maria não fez conta de tudo aquilo que ela ia sofrer, de que ela poderia morrer por conta daquilo. Não, Maria simplesmente respondeu: cumpra-se em mim o teu querer. Então, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, eles vivem assim: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Agradar o Senhor é uma preocupação de um adorador. Agradar o Senhor é uma preocupação de quem quer andar nos caminhos do Senhor. Nós hoje estaremos concretizando o nosso profetizando 2023. Hoje é o nosso último dia do nosso profetizando. E a palavra que eu gostaria de deixar para todos nós é que nesse ano nós pudéssemos buscar com todas as nossas forças ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Para 2023, que nós tenhamos um desejo ardente em agradar o coração de Deus, que nós possamos carregar dentro de nós as características de Davi, de Maria, de Moisés, de Samuel e de tantos outros homens que fizeram a diferença, que marcaram o seu tempo, com o seu compromisso com o reino, com o seu compromisso com a palavra de Deus. Quero profetizar sobre a sua vida um tempo de desejo ardente, de busca para agradar o coração do Pai. Um tempo em que você vai com toda a sua força buscar ser um verdadeiro adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. Para 2023, isso é tudo o que eu e você precisamos. Não é de ouro, não é de prata, não é de nada novo. É simplesmente de buscar a doce e majestosa presença do Senhor sobre as nossas vidas, de sermos comprometidos com aquilo que Ele já nos revelou, de assumirmos as responsabilidades para com o nosso tempo, de manifestar a grandeza de Deus. Nós vamos manifestar a grandeza de Deus quando nós formos comprometidos em adorar Ele em espírito e em verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um ano próspero, cheio da presença gloriosa, majestosa dele sobre a sua vida. Oh, que desça sobre ti o poder do Espírito Santo, que o Altíssimo te envolva e que a tua alma tenha vida em Cristo. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha palavra liberada sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço.